26 de julho de 1990. 11 jovens da favela de Acari, na zona norte do Rio de Janeiro, 7 deles menores de idade, estão num sítio em Suruí, no município de Magé, na Baixada Fluminense. Naquela noite, homens armados chegam ao sítio, dizendo ser policiais, exigem joias e dinheiro, e vão embora levando os 11. Nenhum deles jamais foi visto de novo. Nenhum corpo foi encontrado. Ninguém foi punido. E 36 anos depois, a chacina de Acari se tornou o caso que obrigou o Brasil a responder por seus desaparecidos, diante do mundo. Este é o 13º arquivo do canal, e é diferente de todos. Aqui, nenhuma pessoa foi condenada, mas um estado inteiro foi. O Brasil responde por este caso perante a Justiça Internacional. As acusações que você vai ouvir são as registradas pelo Ministério Público e por tribunais, sempre atribuídas como tais. Se você acredita em casos reais contados com responsabilidade, se inscreve. Toda semana, um arquivo novo é aberto. Acari, começo dos anos 90. Uma favela da Zona Norte carioca, distante dos cartões postais, onde o Estado aparecia quase sempre de um jeito só, armado. Os 11 eram jovens comuns, filhos, irmãos, alguns ainda adolescentes. Naquela semana de julho, foram passar uns dias num sítio de familiares em Suruí, zona rural de Magé. Um respiro fora da cidade. Para entender o que aconteceu depois, guarde o dado essencial. Quem chegou ao sítio naquela noite não se apresentou como bandido. Se apresentou como polícia. Segundo a única testemunha do caso, Dona Laudicena, moradora que acompanhou a cena e que morreu anos depois sem ver justiça, os homens chegaram armados, identificando-se como policiais, e passaram cerca de 1 hora no sítio. Queriam dinheiro e joias. Houve negociação, houve medo, houve promessa de liberação. E então os homens partiram, levando os 11 jovens com eles. Foi a última vez que alguém os viu. O que aconteceu depois daquela estrada escura, ninguém jamais provou. Nenhum dos 11 corpos foi encontrado, nem naquele ano, nem nas décadas seguintes. Nenhum vestígio confiável apareceu. No papel, os 11 de Acari não estão mortos, estão desaparecidos. E essa palavra que parece menor é, na verdade, a mais cruel, porque nega às famílias até o direito do luto. 11 pessoas não somem sem deixar rastro. A pergunta que este caso faz ao Brasil há 36 anos é: quem tinha o poder de fazer 11 pessoas sumirem? A busca começou no dia seguinte, e quem buscou não foi o Estado. Foram as mães. Elas percorreram delegacias, hospitais, o Instituto Médico Legal, matagais da Baixada, ouviram deboche, ouviram ameaça, ouviram silêncio. A investigação oficial andava em círculos. E as famílias entenderam rápido uma coisa terrível. Quando a suspeita recai sobre homens que se dizem policiais, procurar ajuda na polícia é bater na porta errada. Foi desse abandono que nasceu algo que mudaria a história dos direitos humanos no Brasil. Elas se organizaram, deram nome à dor e viraram um movimento. As Mães de Acari, pioneiras na luta contra a violência de Estado no Brasil, saíram da favela para o mundo. Foram recebidas pela primeira-dama da França, Danielle Mitterrand, e pela Anistia Internacional. Sem dinheiro, sem estrutura e sob ameaça, fizeram o que a investigação não fez. Mantiveram o caso vivo, ano após ano, década após década. Cada movimento de mães que hoje enfrenta o desaparecimento de filhos no Brasil descende de alguma forma das Mães de Acari. E então o caso produziu sua 12ª vítima. Em 1993, Edmeia da Silva Eusébio, uma das mães de Acari, mãe de Luiz Henrique, foi assassinada. Ela havia acabado de buscar informações sobre o paradeiro do filho. A mensagem para quem quisesse ler era clara. Procurar demais custava a vida. Edmeia virou símbolo, e a morte dela, mais um processo que se arrastaria por décadas. As Mães de Acari enterraram uma das suas, sem nunca ter podido enterrar os filhos. E a justiça brasileira? O inquérito da chacina foi arquivado em 2010, 20 anos depois, por falta de provas.
sem um único indiciado. O Ministério Público chegou a apontar a atuação de um grupo de extermínio conhecido na época, formado por agentes de segurança, como suspeito do crime. Acusação que jamais se converteu em condenação de quem quer que seja. 11 desaparecidos, uma mãe assassinada e, no papel do Estado brasileiro, nenhum culpado. Esse era o placar quando o caso saiu do Brasil e foi parar num tribunal internacional. Aqui, este arquivo precisa explicar um conceito que muda tudo: desaparecimento forçado. Para o direito internacional e para juristas brasileiros, quando pessoas somem nas mãos de agentes do Estado ou com sua tolerância, o crime é permanente. Ele continua acontecendo a cada dia em que as vítimas não são localizadas. Na prática, enquanto os 11 de Acari não forem encontrados, o caso não prescreve, não envelhece e não se encerra. Diferente de quase todos os arquivos deste canal, este ainda pode legalmente ter resposta. E a resposta começou a chegar de fora. Em dezembro de 2024, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Estado brasileiro pelo desaparecimento dos 11 jovens de Acari. A sentença internacional reconheceu o que as mães diziam há 3 décadas. O Brasil falhou em proteger, falhou em investigar e falhou em responder. E determinou reparações às famílias e à memória das vítimas. Nenhum indivíduo foi condenado até hoje. Mas pela primeira vez, alguém foi responsabilizado. O país inteiro. E o caso segue se movendo agora. Em junho de 2026, há poucas semanas, uma comissão da Câmara dos Deputados aprovou a reparação às famílias das vítimas da chacina. 36 anos depois daquela noite em Suruí, o Estado brasileiro começa, tardiamente, a pagar a conta. Não a conta inteira, porque dinheiro nenhum devolve um filho, e a pergunta central segue sem resposta. Onde estão os 11? Mas é a prova de que a luta das mães venceu o esquecimento. Hoje, das mães de Acari originais, poucas seguem vivas. Elas envelheceram protestando, testemunhando, ensinando as gerações seguintes a não aceitar o silêncio. A chacina de Acari virou referência em estudos sobre desaparecimento forçado, citada em tribunais e universidades, e carrega uma marca única entre os arquivos deste canal. É o caso que juridicamente não pode ser encerrado enquanto não houver resposta. 11 jovens saíram para um sítio em julho de 1990. O Brasil ainda deve a cada um deles um nome, um paradeiro e um ponto final. E você, acredita que o Brasil ainda vai localizar os 11 de Acari? Ou a condenação internacional chegou tarde demais? Deixe a sua opinião nos comentários. Com o respeito que as famílias merecem. Eu leio todos. Esse é o 13º arquivo do canal. Tudo o que você ouviu está em fontes públicas, linkadas na descrição. Deixa o like e compartilha. Casos assim só mudam quando o país inteiro olha. No próximo arquivo, São Paulo, 1990. No mesmo ano da chacina, uma vala comum é descoberta num cemitério da periferia, com mais de 1000 ossadas. E décadas depois, a maioria segue sem nome. A Vala de Perus. Se inscreve e ativa o sino. Até o próximo arquivo.